edificada para ouvi-la. Ser edificada. A Júlia ontem deu um testemunho muito interessante lá nos adolescentes. Serve para todos nós, né? Ela falou o seguinte, prestem atenção, gente, isso é um testemunho de uma adolescente. Ela falou assim para os adolescentes que ela tinha vontade de fazer as devocionais dela diária, de forma bem disciplinada, mas nem sempre ela conseguia. E aí diz ela que semana passada ela pegou a leitura diária dos adolescentes, que é essa que vem aqui, ó, na revista de vocês também tem, né, leitura diária, que são pequenos trechos da Bíblia que vai fazer como se fosse uma base de conhecimento para a leitura e ensino do domingo de manhã. E diz ela que passou a semana lendo, orando, e ela percebeu o tanto que ela foi edificada naquela semana. E isso serve para nós também, irmãos. De repente você não tem essa disciplina de todos os dias ler a Bíblia, porque às vezes não entende, né? Eu gosto, inclusive desafio a vocês, a lerem a Bíblia toda, de ponta a ponta. Início de ano, sempre a gente está com mais força, mais fervor, com vontade de começar as coisas. Então, se você ainda não leu a Bíblia toda, leia. Se você tem dificuldade na leitura do Velho Testamento, você tem que ler. Uma vez o Edinho até falou isso para mim. Ele falou assim, irmã, a gente vai lendo, mesmo que não entenda, tem que continuar a leitura. Há muito tempo, eu não sei se ele lembra disso. Não entendo, mas continua, vai lendo. Um dia, irmãos, a gente vê um pregador pregando exatamente aquela passagem que a gente não entendia e passa a entender. Chega o tempo do esclarecimento. Mas a gente não pode deixar de ler a Bíblia todos os dias, pelo menos um capítulo. Então, meu hábito é todo dia ler um capítulo. Todo dia, até terminar. Quando eu termino o Apocalipse, eu começo de novo. Eu não consigo ler a Bíblia toda em um ano. Geralmente eu demoro aí 2 anos para ler. Mas eu leio. E eu vou ter a vida toda para continuar essa leitura. Por que é bom ler a Bíblia de ponta a ponta? Para quando a gente ouvir um pregador falando alguma coisa que não está de acordo com a Bíblia, na mesma hora parece que a Bíblia... Eu falo isso para vocês com propriedade que já aconteceu comigo. Mesmo que a gente não grava a Bíblia toda, mas a gente tem uma noção do que a gente leu, do que a gente estudou. Então, quando a pessoa fala uma coisa, porque isso está na Bíblia, aí você, tua cabeça na hora, ela vai de Gênesis a Apocalipse, peraí, isso não tem na Bíblia. Porque você já leu, você sabe que aquilo ali não está na Bíblia, aquele assunto. A pessoa está mentindo. Né? E você fala com propriedade. Então, já aconteceu de eu estar com uma pessoa, filho de pastor, e ele estava defendendo lá o que não tem como defender, que é errado mesmo. E ele falou, não, mas a Bíblia diz isso. Eu falei, não diz não. Diz sim, Luciano. Então, abre aí para mim. Bora aqui. Eu não lembro. Bora lembrar aqui nós dois juntos. Vamos procurar essa passagem aí, porque não tem não. Aí ele, não sei o quê. Não tinha, gente. Não tinha. Ele queria, tipo assim, falar o que não tem. Ter razão sem ter. Então, a gente tem que ler a Bíblia, tá, irmãos? E a leitura diária vai te favorecer a isso. Vamos lá para a nossa lição. Miqueias 7. É um profeta menor. De repente, você nunca leu Miqueias, não é? Tem os profetas maiores, que são livros, realmente livros maiores. Isaías. Miqueias é um livro meio que escondido aí na Bíblia. Você vai achar ele depois de Jonas. Miqueias. Mas, olha, impressionante, eu acho que Miqueias deve ter escrito essa passagem ontem. Eu acho que ele escreveu ontem à noite, ou foi hoje de manhã, antes da gente chegar aqui, viu? Acho que ele olhou assim para o Brasil, ou para o cenário mundial, e falou, peraí, deixa eu escrever isso aqui para a escola bíblica. Lá da Filadélfia, Miqueias 7, 18, 19 e 20.
Vamos lá? Todos acharam? Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrará a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigada pela tua palavra. Ó Deus, necessitamos da iluminação do teu Santo Espírito, porque é o teu Espírito Santo que vai nos ajudar a discernir, a entender e principalmente viver a tua palavra. Nosso coração, ó Deus, anseia ouvir a tua voz. Somos dependentes do Senhor, limitados, ó Deus, pecadores, mas comprados, ó Pai, com alto preço de Cristo Jesus naquela cruz. Que o sangue do Cordeiro seja sobre nós e que a graça do Senhor seja abundante neste lugar, em nossas vidas, hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Então, hoje nós vamos estudar glória ao Deus incomparável. Realmente, nós servimos a um Deus incomparável. E a nossa revista vai mostrar pessoas que deram glória a Deus, pessoas que viveram para Deus, e como nós hoje também podemos viver a Deus. Mas para nós glorificarmos e vivermos para Deus, nós temos que continuar nessa caminhada do conhecimento de quem é Deus. E aqui hoje, através do livro do profeta Miqueias, esse homem que era um agricultor, um homem simples, que viveu 700 anos antes de Cristo. Então, ele não escreveu ontem, irmãos, mas vocês vão ver que à medida que a gente for estudando, parece. Não é de hoje que existe a injustiça, não é de hoje que os homens maquinam coisas ruins. Não é de hoje que existe gente ruim nessa terra. Mas, ao mesmo tempo, esse profeta, ele traz esperança. E que nesta manhã, nossos corações se encham de esperança. Porque é disso que esse profeta vai dizer. Nós servimos a um Deus misericordioso. Nas Escrituras, misericórdia é um tema bastante apresentado. Só o Salmo 136, a expressão sua misericórdia para sempre aparece 26 versículos. Esse salmo é interessante. Ele diz uma frase, né, da parte da história do povo de Israel, e depois embaixo, porque a sua misericórdia dura para sempre. Porque realmente, irmãos, Deus é misericordioso por natureza. Sua misericórdia é a manifestação de sua bondade para com a pessoa em completo estado de miséria. A palavra misericórdia vem também, significa miséria, misericórdia. Miséria do coração humano. Deus olha para o nosso coração e vê quão miserável. E não nos dá o que nós merecemos. Isso é misericórdia. Não somos dignos de pedir nada a Deus, mas a sua misericórdia é que nos sustém, é que nos ergue. Por isso que nós temos que ser muito gratos a esse Deus. A sua bondade, mesmo sem merecermos, a sua bondade tem nos alcançado todos os dias. O apóstolo Paulo escreveu: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias. Com a expressão Pai de misericórdias, Paulo faz referência ao amplo ensino das Escrituras, do Gênesis Apocalipse. Por isso que é interessante vocês lerem a Bíblia toda, para vocês verem que de geração em geração, a Bíblia de ponta a ponta, ela vai mostrando a ira de Deus sobre o povo. Tem hora que a transgressão transborda, a ira vem, mas junto com a ira de Deus, o Senhor ali agindo com misericórdia. Miqueias deu glória a Deus, louvando por sua misericórdia incomparável. O profeta denuncia os pecados de Jerusalém e de Samaria, fala do juízo do Senhor,
mas conclui sua mensagem cantando a misericórdia e a fidelidade pactual do nosso Deus. Aqui nós lemos, né? Pactual, porque ele diz no versículo 20: mostrarás a Jacó a fidelidade, a Abraão a misericórdia, aos quais jurastes, ou seja, tu fizestes um pacto. Então, nós servimos um Deus de aliança que cumpre o que ele nos prometeu sempre. E o primeiro ponto aí, né, da lição, deixa eu ver se eu passei alguma coisa aqui. É com relação à mensagem do profeta Miqueias, né? Que mensagem esse profeta nos traz? Primeiro, ele faz um breve relato de que Miqueias não é muito conhecido. Quem aqui nunca leu Miqueias, o livro de Miqueias? Quem nunca? Não tem vergonha, não. Pode falar. Nunca leu o livro de Miqueias. Eu faz tempo eu li, né? Não é um livro que a gente lê todo dia. Não é um Salmo 91, né? Salmo 23, todo mundo sabe de cor. João 14, que a gente canta. Não é corriqueiro. Mas é um livro apenas de 7 capítulos. Chega em casa hoje à tarde, leia esse livro. Você vai tirar grandes lições para a sua vida. Mas ele faz parte, né, dos profetas menores, como eu disse a vocês. Ele profetizou nos dias de Jotão, Acás e Ezequias. Ele morava, irmãos, no sul, na parte de onde Jerusalém... porque Israel, com a divisão das tribos, né, 10 tribos ficaram com Jeroboão. E essas tribos da parte do norte, Samaria era a capital. E Miqueias morava na parte sul, onde Jerusalém era a capital. Quando Miqueias profetiza contra os pecados daquele povo, ele não só profetiza contra Jerusalém, mas ele também cita Samaria, mesmo não morando lá. E foi antes do cativeiro, ou seja, ele estava alertando para que o povo se arrependesse, porque viria o juízo como veio, né? O povo babilônico veio, primeiro em Samaria e depois também no sul. O seu nome... ele é da época de Oséias e Isaías. Outra informação aí para vocês. O seu nome significa quem é como o Senhor. O nome Miqueias. Eu gosto muito de significado de nome. Sei vocês, mas eu acho interessante. Né? A Bianca está na fase aí de querer engravidar, ano que vem, aí a gente já está procurando nome. Aí eu falei, filha, tem que ser um nome, né, que o Senhor nos mostre, porque a criança chama a pessoa, né, que é chamada a vida toda por aquele nome. Então, vamos orar para Deus dar o nome dos meus netinhos. Aí a gente está à procura já do nome. Ela estava até perguntando para a mãe, né, mãe? Que nome a mãe sugere. Mas o nome Miqueias significa quem, ó Deus, é semelhante a ti. Desde já, através do nome, né, Miqueias aí, reconhecendo um Deus incomparável. Nos dias de Miqueias havia grande desigualdade. Olha que interessante. Tanto em Israel como em Judá. Pessoas ricas demais de um lado, outras pobres demais e oprimidas do outro, devido à exploração dos abastados. Os ricos opressores recebiam e retribuíam o apoio da classe política corrupta e da liderança religiosa infiel. A corrupção era devastadora. Então, Miqueias abre a sua voz contra o que estava acontecendo. Não somente a classe política estava corrompida, mas também a igreja estava corrompida. E isso é muito sério, porque a igreja sempre vai ser aquela voz em favor do que é correto, em favor do que é justo, em favor do que é certo, levando os homens para o centro da vontade de Deus. Mas quando a igreja se corrompe também, vira o caos que estava acontecendo na época aqui de Miqueias. Miqueias denuncia os falsos profetas que adulavam os ricos e que ensinavam por meros interesses financeiros. Então, uma coisa é você evangelizar as pessoas abastadas. Isso é muito importante. A gente não pode ter um evangelho somente para os mais humildes ou somente para os mais abastados. Nós temos que ter um evangelho que chegue a todos. Isso tem que ser muito claro na igreja do Senhor. A todos. Porém, não pode ser um evangelho diferente. Para uns você ataca e para outros você adula. Era o que estava acontecendo. Para os ricos era aquela palavra de afago. E não a palavra de exortação.
de mudança de vida, como tem que ser pregado. Ele ataca a corrupção moral do povo e dos líderes religiosos. Sua mensagem é dura contra os sacerdotes, que, em vez de aproximar as pessoas de Deus, as enganavam, visando lucros e promovendo o pecado. Então, aqueles que eram para ser boca de Deus na terra, não estavam fazendo o seu papel. Estavam adulando, estavam passando a mão na cabeça. E aí ele vem e fala diretamente a esses homens, lá em Miqueias 3, de 1 a 4. Os juízes da época também não eram diferentes. Aqueles que deviam promover a justiça, ofereciam sua sentença em troca de suborno. Vocês veem como o dinheiro, né? O dinheiro aí deturpando o evangelho, o dinheiro deturpando a justiça, sendo o interesse maior, o ídolo dessa geração, dessa sociedade. O Deus aqui corrompendo sacerdotes, ou seja, os profetas, corrompendo o juízo, né, a justiça. Não havia temor do Senhor nos lares, ou seja, chegando nas famílias. Uma sociedade realmente entregue ao caos. Porque quando uma família não há o temor de Deus, aonde tudo começa, irmãos? Na família. De onde esses juízes saíram? Não são filhos de chocadeira. Juiz tem pai e mãe. Como foi a criação desses homens? Esses sacerdotes. Na família é a base, meu irmão. Você quer mudar a sociedade, tem gente, eu quero mudar, eu quero, né, eu sou um revolucionário. Comece na sua casa. Vocês respeitam as leis dos homens? Porque é fácil eu botar os outros para respeitar. E eu não respeito. É fácil eu gritar para todo mundo que é certo, mas eu não faço. Respeite a lei dos homens, já começa na sua casa, nas quatro paredes do seu lar. E a lei de Deus. É igual quando a pessoa chega para mim, eu quero ganhar as nações. Ótimo, glória a Deus, você vai ser um evangelista da África, acho isso muito bonito. Tem que ter. Mas comece na sua casa. Evangelizando seus filhos, se preocupando com seu esposo, se preocupando com a sua esposa. Tudo começa na família, no nosso núcleo. É ali a nossa principal guerra do dia a dia. No sentido mesmo da verdade, do que é correto. Uns chia, outros falam mãe é chata, pai é exagerado. Mas se é o certo, tem que ser falado, tem que ser insistido. Por mais que a gente pegue rótulos. Não estou preocupada com rótulos. Estou preocupada em honrar a Deus. E Deus vai me honrar no dia que Ele quiser. E se Ele quiser honrar também. Porque eu falo isso para meus meninos quando eles eram menorzinhos. Mamãe, isso era chato. Eu falei, não tem problema em achar chata, não. Quando vocês crescerem, vocês vão entender. Mas às vezes cresce também não entende, né? Então não tem problema não. Pelo menos eu fiz o que é certo. O que a Bíblia me ensina. A gente não está aqui para adular filho, adular marido, adular os outros, adular para as pessoas gostarem da gente. A gente está aqui para viver o evangelho. E Deus vai nos honrar. Ou não, também. Deus não quiser nos honrar também, Ele não vai nos honrar. Não havia temor do Senhor nos lares. Os filhos eram desobedientes aos pais. O ambiente familiar era de hostilidade. Olha o que Miqueias declara, Miqueias 7,6. O filho despreza o pai. A filha se levanta contra a mãe. A nora contra a sua sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Gente, será que está diferente do que a gente está vivendo hoje? Acho que esse Miqueias está no nosso meio. É exatamente o que nós estamos vivendo. Agora, as palavras de Miqueias ressoam também para nós hoje, de exortação. Ele está dando, né, um panorama do que acontecia na época dele, mas ele também traz soluções que devem servir para nós, porque às vezes a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, um jeitinho brasileiro que não dá certo e que a gente perde tempo, perde a família, desgasta e não chega a lugar nenhum, porque não está dentro dos padrões de Deus. Deus deu a sua forma. E às vezes a gente quer fazer do nosso jeitinho e dá tudo errado. E a gente vai aprendendo essa manhã. O que Miqueias nos ensina?
Primeiro, ele nos ensina a respeito da misericórdia de Deus. Embora Miqueias apresente o juízo de Deus de maneira tão dura, ele não deixa de anunciar: o Deus é cheio de misericórdia. Mesmo sendo um povo de coração endurecido e reincidente em sua desobediência, o Senhor vai à sua procura para restaurá-lo. Isso é lindo, irmãos. Isso é muito lindo, porque nós cremos no Deus de restauração, mesmo nas reincidências dos nossos erros. Quantas vezes a gente erra a mesma coisa e continua errando, insiste no erro, e Deus vem ao nosso encontro, envia pessoas para nos exortar, põe um pregador para puxar nossas orelhas. Por isso eu falo e insisto, não deixe de congregar. Tudo que tiver da igreja, vá. Vá doente, vá se arrastando, vá triste, vá feio, vá do jeito que você tiver. Vá. Porque Deus sempre terá uma palavra para o seu coração. Porque nós cremos num Deus que restaura. Restaura a nossa alma, restaura a nossa fé, restaura a nossa família, restaura todas as áreas da nossa vida, a nossa saúde. Nós cremos nesse Deus. E olha a convicção do profeta nesse sentido. Ele diz: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas as iniquidades, te esquece da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer, Ele tem prazer na misericórdia. Mas o que Ele nos chama? Ao arrependimento, irmãos. Olha para o seu coração, veja a miséria do seu coração. Olhe para dentro de você. A gente tem tanta dificuldade de olhar para dentro da gente, olha muito para os outros. Para olhar o defeito dos outros, é rapidinho, a gente faz um diagnóstico, panorama, é ligeiro. Para apontar o dedo, é rápido. Agora, às vezes, até para fechar o olho para orar, a gente tem dificuldade. Porque quando a gente fecha o olho para orar, eu estou deixando de ver o outro e estou olhando para dentro. E aí, o que você vê dentro de você? Você tem feito esse exercício sempre? Olhado para dentro de si, perguntado para Deus como é que está aí dentro, o que pode ser mudado, o que ainda não está dentro. A gente sabe, irmãos. Ontem eu falei isso para os adolescentes lá em casa. Falei, eu já fui adolescente. Eu sabia quando eu fazia coisa errada. Pai e mãe, você pode esconder de pai e mãe, mas você não esconde de Deus. Quanto mais adulto. Aí que a gente sabe mesmo. Quantas pregações a gente já não ouviu? Quantas vezes a gente já não foi confrontado com a palavra? Deus tem levantado homens com palavras de exortação para nós. A gente sabe, irmãos. Mas aquele povo tinha um coração endurecido, era reincidente na sua desobediência, mas o Senhor vai à procura desse povo para restaurá-lo. E Deus também nos chama nesta manhã a ter mais compromisso, irmão. Deixar de ser uma criança na fé, deixar de meninice, parar de falar da vida alheia e olharmos para dentro de si. Quando alguém encostar em ti para falar mal dos outros, fala: meu irmão, se eu der conta de mim já é muita coisa. No sentido de ver defeitos dos outros. Ore pela essa pessoa. Vá até ela. Você não está gostando da conduta de alguém, vá diretamente a ela e fala: vem cá, minha irmã. Vem aqui, vamos orar nós duas, vamos orar nós dois. Estou aqui para te ajudar, estou vendo que o irmão não tem congregado, ou está meio vacilante, né? Vamos aqui, estou aqui do teu lado. É assim que o Senhor nos chama, irmãos. É nessa comunhão, cuidarmos uns dos outros, termos compaixão dos outros, ser misericordiosos uns com os outros. A gente quer que Deus seja misericordioso conosco, a gente pede isso o tempo todo, mas muitas vezes nós não exercemos misericórdia com o próximo. A gente joga pedra mesmo na cabeça dele. Tu te conserta, meu irmão. Temos que exercer misericórdia com o próximo. Realmente, a gente olha para o coração do próximo e vê tanta miséria no coração dele. E aí? Tu vai relatar essas misérias que você está vendo? Ou você vai ajudá-lo a superar, a ir além, a se levantar? A misericórdia de Deus é maior que o nosso pecado. Não existe pecador, por mais longe que tenha ido na prática do pecado, que esteja impedido de ser alvo da misericórdia de Deus. Não existe pecado, por pior que seja, que Deus não consiga perdoar e purificar.
Essa é também a mensagem de outros profetas. Isaías disse, eu tenho que até dar uma parada bem aqui para falar um negócio para vocês. Ele diz assim, profeta Isaías 1, versículo 18. Vinde e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os nossos pecados sejam como a escarlata, escarlata é cor vermelha, eles se tornarão brancos como a neve. E ainda que se tornarão como a lã. Por que eu quero dar uma parada aqui? Porque essa semana teve uma polêmica muito, muito grave aos meus olhos, né? Uma pessoa que já esteve no nosso meio evangélico, um cantor, disse num programa que é preconceituoso, né? É aquele hino alvo mais que a neve, no sentido de raça. Gente, o hino não se trata disso. O hino é um versículo bíblico. Então, descontextualizou, tentou polemizar e realmente polemizou, mas que nós sejamos crentes maduros e conhecedores das Escrituras. O que a Bíblia está dizendo sobre isso? Não se trata do que aquele homem quis dizer. E, às vezes, muitos crentes, por não conhecer a Bíblia, entram na onda. Entra na onda por quê? Porque não conhece a Bíblia. Muitas vezes as pessoas falam o que a gente quer ouvir, vai de encontro ao nosso coração corrupto, caído. E a gente fala, não é verdade esse negócio. Olha, é verdade isso mesmo, ó. Está sendo racista esse cântico. Não cantam mais. Gente, para com isso. Aí é a hora de nós sermos crentes maduros. Até mesmo orar por aquela pessoa. Que ele realmente volte para os caminhos do Senhor. Né? Tenha um entendimento, um esclarecimento da parte de Deus, que a gente não faz isso. Um hino que realmente ele é um dos mais cantados, gente, no mundo todo. Há longos anos, gerações. Totalmente bíblico. E aí o que acontece? As pessoas, o que eu tenho visto? O que eu tenho assim percebido? O que os homens estão fazendo? Eles estão pegando as passagens da Bíblia e estão polemizando. E daqui a pouco vão começar a tirar essas passagens porque são racistas, são isso, são aquilo. E aí vai, irmãos. Essa aí vai por esse caminho aí mesmo. Não, a Bíblia não pode ser racista, a Bíblia não pode ser... ela tem que ser inclusiva, ela tem que... né? Ela não pode ser intolerante. Aí muda aqui, muda ali, muda aqui, muda aqui. Daqui a pouco não existe mais Bíblia. Vai existir um livro dos homens, que agrada o coração. Como é que é? A fofa, né? Traz alegria para os homens. E jamais será a palavra de Deus. O profeta Jeremias também nos lembra da misericórdia do Senhor e diz que elas são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Repetidamente, irmãos, nas Escrituras lemos que esse atributo divino é demonstrado para com os que temem a Deus. Isso é importante. Tá? Misericórdia é voltado para quem teme a Deus. Luciana, e quem não teme a Deus? Nós já vamos ler. Quando o alvo é o ímpio, podemos dizer que tal misericórdia é temporária. Porque no nosso caso, irmãos, a misericórdia é para todos sempre. Todo sempre é muito tempo, não é, irmãos? É muito tempo. É hoje no porvir. É muito tempo. No caso dos ímpios, é só agora. Nesse caso, Deus suspende temporariamente o juízo, né, sobre os ímpios, até que ele tenha, em definitivo, aplicado a sua justiça na vida do pecador. Nós já estamos no ponto 2. A misericórdia do Senhor é imutável. Mas quando se trata do seu povo redimido, essa misericórdia dura para sempre. E ela é sobre os que o temem de eternidade, porque a misericórdia do Senhor é imutável. Então, nós servimos a um Deus incomparável, aonde a sua misericórdia não muda. Nós também, dentro dessa imutabilidade das misericórdias de Deus, nós servimos a um Deus que, além de perdoar os nossos pecados,
ele esquece das nossas transgressões. Ele nunca mais vai lançar no nosso rosto os nossos pecados cometidos, porque é promessa do Senhor. Quanto dista o Oriente do Ocidente, Salmo 103, 12. Assim afasta de nós as nossas transgressões. Nós podemos até relembrar dos nossos pecados, nós podemos até jogar na cara de alguém o pecado dessa pessoa, mas Deus não faz isso. Ele não faz. Uma vez confessado o seu pecado, Ele não mais tem prazer em lembrá-lo. Então, uma vez que você realmente confessou, se arrependeu, abandonou, toma posse do perdão de Deus. Tem horas que nós queremos ser mais que Deus. Deus perdoa e nós muitas vezes dizemos para nós, mas eu não perdoo. Mas é melhor do que Deus? Eu acompanhei uma mulher uma vez. Acompanhei não, eu fiz um aconselhamento a essa mulher, ela não era da igreja, mas ela de vez em quando estava no nosso meio. Bem no início da Filadélfia, nunca vou esquecer. Aí nesse aconselhamento, ela falou que queria conversar comigo, fui lá com ela na casa dela, e ela falou, Luciana, tem algo que eu fiz que é muito grave. E é algo que me envergonha diante de Deus. Eu falei, ô minha irmã, peça perdão ao Senhor. Ela, não, eu já pedi perdão para Deus. Eu falei, glória a Deus por isso. Aí ela falou assim, não, mas eu não me perdoo. Nunca vou me perdoar pelo que eu fiz. E aí isso oprimia, ela estava numa depressão, ela, né, muito oprimida, muito triste, não conseguia vir para a igreja, não conseguia, era muito difícil ela vir, e ela ficava remoendo esse pecado. Não quis me contar, porque é libertador, né, quando a gente consegue botar para fora. Teve uma mulher também, uma vez que eu aconselhei, que ela tinha abortado na adolescência, ela tinha 16 anos. E ela não conseguia também se perdoar pelo que ela tinha feito. E estava com a gente, também bem no início da Filadélfia. E ela me contou, nós oramos, ela chorou muito. E interessante que depois desse momento, essa mulher, foi um boom na vida dela. Tudo aconteceu. Deus abençoou o seu ministério, Deus abençoou que ela casou, Deus abençoou essa mulher grandemente, ela não mora mais, né, no nosso meio. Mas como foi, eu achei lindo o que Deus fez na vida dela. Porque é Deus quem faz tudo. Então, irmãos, Deus, ele não fica jogando, quem joga na nossa cara, quem é o acusador? É o diabo. O diabo fica jogando na sua cara os pecados que você já cometeu. Ele que te oprime. Porque a intenção do diabo é te parar. Você parar de evangelizar, você parar de vir para a igreja, você não se achar digno, você parar de orar. Aí o diabo fica 24 horas jogando na tua cara. Tu não presta, o que tu está fazendo na igreja, tu é isso, tu é aquilo, para te parar. Aí você dá ouvido. O diabo não fez, ele não agiu diferente com Jesus, quando ele tentou Jesus. Jogou na cara de Jesus, mas Jesus rebateu como? Com a palavra. Então, quando o diabo vier com as acusações contra você, joga nele a palavra do Senhor. Deus, ele é misericordioso. Ele afasta de nós as nossas transgressões e ele não se lembra porque as suas misericórdias não têm fim. Também, a sua misericórdia é uma resposta graciosa à sua ira. A ira de Deus, diferentemente da ira humana, não é impulsiva nem caprichosa. Ao contrário, trata-se de uma resposta justa e necessária ao pecado humano. Gente, não tem como. Deus é amor? É, mas pecado tem consequência. Não brinque com pecado. Não brinque com Deus. Nós servimos um Deus justo. Um Deus que a sua ira vem. O Deus misericordioso é bom e gracioso para com aqueles que confiam nele. Deus espera que o pecador se aproxime dele com o coração arrependido e contrito. O profeta afirma, né, em Naum 1, 2 e 8, o Senhor é bom para aqueles que confiam nele, como também é terrível para os que não confiam. Ontem também nós estudamos, né, o Salmo 91,
Ele é para aqueles que confiam em Deus, para que fazem de Deus a sua habitação, que tem em Deus a sua confiança, o seu refúgio. Né? O questionamento é onde nós estamos nos refugiando. Quando o problema vem, tu te refugia onde? Tu te refugia na bebida, tu te refugia nos amigos, tu te refugia, né? Para onde você corre na hora que vem a dor, a tristeza? Tu te refugia nos remédios, tu te dopa, ou você faz do Senhor a sua habitação? Tu te refugia, né? Tantas coisas, alimento, tanta coisa que a gente procura. O Senhor tem que ser a nossa habitação, o nosso refúgio verdadeiro. Miqueias também diz que o perdão divino não é para os pecadores rebeldes e costumazes, mas para aqueles que se arrependem e confiam no sacrifício do Redentor. Cristo não sofreu na cruz e morreu para permanecermos em nossos pecados, mas para nos perdoar e nos dar vida eterna. Ele ressuscitou e ressuscitamos com ele para vivermos em novidade de vida. Então, não é para ficarmos reincidentes. Quanto tempo tu já está ouvindo a palavra do Senhor? Quanto tempo? Às vezes, não estou dizendo que nem aqui na Filadélfia. Às vezes você já vem de outra igreja, ou Deus já vem falando ao teu coração, em longas datas. Não endureça teu coração. Não seja reincidente nos mesmos pecados todo o tempo, sendo envergonhado por Satanás. E o projeto lindo que Deus tem para a sua vida engavetado. Porque tu não tem força, está sempre nessa mesma luta, mesma luta, mesma luta, mesma luta. E a coisa não deslancha. Essa jovem que eu estou dizendo para vocês, teve um boom no ministério dela quando ela confessou. Ela tinha um pecado da mocidade, já 20 anos depois, trazendo, igual ela falou para mim, Luciana, sempre eu estou lembrando disso, eu estou sempre chorando, eu me sinto envergonhada na igreja, eu tenho vergonha de orar, eu me sinto indigna de estar com vocês. Eu me sinto indigna, eu me sinto imunda de estar com vocês. Como é que eu vou fazer a obra? Ela confessou, o Senhor perdoou, e ela teve novidade de vida. Hoje, acho que ela nem lembra mais disso. Ela tem um bom tempo também. E assim é conosco, irmãos. O que tem na tua vida que está atrapalhando Deus te usar? O que está atrapalhando você ser uma bênção nas mãos do Senhor? O que te trava? Irmãos, todos nós temos um chamado de Deus. Se você ainda está um bebê na fé, tem algo na sua vida aí que está travando o mover de Deus. Tem algo, pede para Deus te mostrar. Às vezes você nem tem a consciência. De repente é um pecado aí que você nem tem a consciência, mas está te travando, está te atrapalhando, e você não cresce, passa ano, sai ano, passa ano, você não ganha uma alma, o teu ministério, sabe, as coisas não acontecem com você. A sexta-feira, a Kelly deu um testemunho, ela não está aqui, mas eu posso contar. Ela deu um testemunho, ela falou o seguinte, ela falou que estava muito incomodada, ela queria, né, ser mais útil na obra do Senhor. Esse tem que ser o nosso coração, né, irmãos? Com desejoso de sermos úteis na obra do Senhor. E diz ela que, numa terça-feira, orando ao Senhor, pedindo, Senhor, eis-me aqui, me usa. Aí diz ela que na hora que levantou, uns adolescentes correram até ela ali. Tia Kelly, a gente está precisando de alguém para cuidar da gente, para poder nos representar, não sei o quê. Aí ela falou, já, Senhor? Né? Tipo assim, eu não tive tempo nem de pensar o que eu quero fazer. Eu falei, Kelly, a oração, eis-me aqui, é a oração que Deus responde mais rápido. E diz ela que ali começou o ministério dela com os adolescentes. E ela está muito feliz, Deus tem capacitado, Deus tem usado ela. Né? Eu sou grata a Deus pela vida dela, pelo que Deus tem feito através dela. Mas é isso, irmãos. Que Deus possa nessa manhã arder seu coração de vontade de fazer a obra. E queimar todo pecado aí que esteja atrapalhando, te envergonhando, né? Para que você avance no reino. E viva essa novidade de vida aí, ó, 2023, bem aí. Que a sua oração desde hoje seja, Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Temos muito a fazer, irmãos. E não precisa ter microfone na mão, não, viu? Não precisa. Na simplicidade da sua vida, Deus vai te usar. Às vezes você sozinha, às vezes você só precisa
Orar pelas pessoas. Minha irmã, se Deus levantar vocês para orar pela liderança dessa igreja, eu vou ser muito grata. Fala, Senhor, qual é o meu chamado? E seja feliz com o seu chamado. O corpo, ele tem várias, né? Tem a unha, tem o dedinho menor, maior, tem a mão, tem o pé. De repente, tu é a unhazinha do pé, do dedinho do pé. Às vezes, tu é o dedinho, aquele dedinho menorzinho, do cantinho aqui, que tu não sabe para que ele existe, a não ser ficar no canto da porta e te dá muita dor quando ele prende. Ou então, machucar quando tu calça em um sapato apertado. Mas saiba que esse dedinho, a minha tia não tem ele, ela perdeu quando era criança. O dedinho, como é que é o nome desse dedinho, mãe? O mendinho. Ela perdeu. A vida toda, ela caiu muito, porque ela não tem o dedinho, o mendinho do pé. Aquele dedinho pequitiquinho que fica assim, para dentro do pé. Ele dá equilíbrio. É. Ele dá o equilíbrio para a gente andar. Ele é importante. Então, às vezes você na igreja vai ser esse dedinho mindinho, pequenininho, ninguém te vê, mas você dá equilíbrio para a igreja. Você é aquela pessoa que Deus vai usar na simplicidade do seu dia a dia. Vai ser luz na vida das pessoas. Deixa Deus derramar misericórdia sobre você e te dar. E por fim, irmãos, a misericórdia pressupõe o pecado humano. Ouvi todos os povos, prestai atenção, ó terra, e tudo que ela contém. E seja o Senhor Deus testemunha contra vós outros, o Senhor desde o seu santo templo. Miqueias alerta contra as consequências do pecado. O pecado, irmãos, ele nos destrói. O pecador, ele é necessitado da graça e da misericórdia do Senhor. Miqueias fala sobre o juízo e cairia sobre os que viessem a praticar violência, injustiça, uma religiosidade hipócrita. O profeta revela os males e os pecados da nação. Tais pecados estão atraindo o justo juízo de Deus, e os pecadores não tinham como fugir das suas consequências, a menos que houvesse um sincero arrependimento. Essa foi a oração de Davi. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. A misericórdia é um atributo moral e faz parte do ser de Deus. É a manifestação da sua bondade em direção ao pecador. Misericórdia é o coração amoroso, compassivo de Deus para com abatido e contrito de coração. É um termo latino que significa ter o coração na miséria. É um sinônimo de compaixão. Luiz Berkoff define misericórdia como a bondade de Deus, o amor de Deus para com os que se encontram em miséria e angústia espirituais, sem levar em conta o fato de que eles a merecem. É a bondade, é as bênçãos de Deus nos alcançando, o perdão de Deus sobre nós, mesmo sem nós merecermos. E o último ponto, Deus nos chama ao arrependimento. Miqueias não somente aponta o erro, mas mostra o caminho da restauração. Quando o povo pergunta, como me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Ele mostra que a solução é o retorno aos padrões de Deus já apresentado em suas leis. O ponto-chave das Escrituras, do Gênesis ao Apocalipse, é arrependei-vos. É o arrependimento. É o retorno consciente da pessoa regenerada para longe do pecado e perto de Deus, que se manifesta numa maneira de pensamento, sentimento e vontade. Arrependimento começa com um reconhecimento do pecado, da santidade de Deus e a compreensão de que nossos pecados são uma afronta a Deus. Não brinque com Deus. Não peque achando que por Deus ser misericordioso, Ele vai lhe perdoar e vai estar tudo bem. Deus não é criança. Pecado tem consequência, e muito séria. Não brinque com o pecado. Fuja do pecado. Seja o que for que te leve a pecar, fuja, saia. Não ande. Sejam amigos, locais, filmes, internet, seja o que for, grupos de WhatsApp, cuide da sua vida de santidade diante de Deus. Se você quer ser um homem ou uma mulher cheia do Espírito Santo, o Espírito Santo não habita onde há lixo. Ele é santo. Se você quer ser uma mulher transbordante, um homem transbordante da presença de Deus,
tira o pecado da sua vida. Se é um grupo de amigas, você percebeu, ou de amigos que te faz pecar, para de andar com esse povo. Não é deixar de ser amiga no sentido, mas para de andar junto. Seja uma pessoa mais seletiva com o que você vê, com o que você ouve, com quem você anda. E ore a Deus para que os seus sentimentos, as suas vontades, os seus sonhos sejam sonhos de Deus. Essa é outra oração que Deus atende. Essa é a oração que rapidamente Deus atende. Aquilo que você quer muito para a sua vida. E você está vendo que Deus tem outra coisa para ti, mas você não quer. Você está resistindo. Fala, Senhor, muda o meu coração. Muda. E Ele vai mudar. Aquilo que hoje você não quer, amanhã você vai querer. Você vai querer muito, porque é a vontade de Deus. E aquilo hoje que você quer muito e não é o que Deus quer, Deus vai tirar. Deus vai tirar. De repente, amanhã você vai até ter a oportunidade de dizer, não quero mais não. Passou. Não quero mais. Não lute contra o Espírito Santo. Fala, Senhor, eis-me aqui, mostra a tua vontade na minha vida, essa seja a sua oração diária. Eu não sei o que tu queres, não está claro para a minha vida, me mostra, Senhor. Quero ser luz, eu quero ser bênção, não quero ser motivo de tropeço para ninguém, não quero ser motivo de tropeço na tua igreja, não quero envergonhar o nome do Senhor. Ai, irmãos, eu zelo tanto por isso. Envergonhar o nome do Senhor, misericórdia. Senhor, me guarde disso. As pessoas associarem o nosso nome ao pecado. Fulana? Ah, fulana é a fulana lá da igreja Filadélfia lá. Que possamos honrar o nome do Senhor. Vamos lá para a nossa conclusão. Miqueias, 700 anos antes de Cristo, anuncia a grande esperança do povo de Deus. Jerusalém será restaurada. Com a chegada do Messias, o cativeiro vai ter fim. Ou seja, ele já anunciou que a ira de Deus viria sobre aquele povo, né, que era o cativeiro da Babilônia. Mas, ao mesmo tempo, ele dá a esperança de que iria passar e que o Messias viria. Então, não somente a esperança para aquele tempo, né, mas também a esperança do porvir. O mesmo Deus que usou do cativeiro babilônico para disciplinar seu povo, agora traz a libertação e a restauração. Mostrarás a Jacó a fidelidade, a Abraão a misericórdia, as quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. Aponta para Jesus. A restauração, a misericórdia só são possíveis em razão da fidelidade de Deus à sua aliança. Não somos perdoados por causa de algo que existe em nós. Não por obras. Ah, vocês deveriam grava. Sublinha na tua Bíblia, Tito 3,5. E grava isso aí. Não por obra de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou. Deus não te perdoa e te salva porque você é bonzinho, porque tu merece. Mas porque Ele é bom. Não é por obra de justiça. Não é fruto dos nossos méritos, mas da fidelidade de Deus ao seu plano perfeito. Ele é rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Aplicação. A misericórdia divina tem a sua expressão máxima na pessoa e obra de Jesus. O Messias prometido veio para morrer em nosso lugar. Ele sofreu a punição da culpa pelo pecado que nós cometemos sem ele tivesse culpa alguma. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Você glorifica a Deus, louvando por sua misericórdia? Isso para você é claro? É vivido? Se não era, que a partir de hoje seja grato a Deus, porque a misericórdia dele é incomparável. A misericórdia dele, ela é imutável e ela nos alcançou. Por isso nós estamos aqui. Onde estaríamos numa hora dessa, né, meu irmão? E vou ressaltar aqui o que eu falei ontem lá com os adolescentes, né? Nós estamos aí à véspera de Natal, acho que domingo que vem, não é? Já é domingo de Natal. Que seja um dia de celebrar. Celebrar os grandes feitos do Senhor pela humanidade. A gente já faz isso todos os dias. Mas para que a humanidade
possa lembrar que existe um Deus verdadeiro que nos visitou. Como eu não sei, eu estou sem saber quem foi que disse isso. Foi Hernandes Dias Lopes, foi Augusto Nicodemos. Presbítero Deus, se lembrar aí, me lembra quem foi o autor. Né? Que o maior feito da humanidade não foi o homem pisar na lua, mas o Deus vir até nós. Billy Graham, obrigada. Então, ele só citou. Eu ouvi de um pregador, né? Billy Graham, isso mesmo. Seja um dia de se alegrar, meus irmãos. Em dezembro do ano passado, eu e Marcelo não estávamos no Brasil. A gente estava do outro lado do mundo, num país muçulmano. Passamos 24 horas voando, para vocês terem uma ideia do tanto que era longe. Eu não sei se foi 24, se foi 36 horas. Eu sei que era muito tempo voando. E lá, eles não celebram o Natal. Então, você não vê nada, nenhuma referência, nada. Nem pisca, nada. E aí eu fiquei pensando, eu falei, nossa, a gente encrenca com tanta coisa, né? Eu fiquei refletindo. A gente encrenca com pisca, a gente encrenca com bolinha, a gente encrenca com festão, a gente encrenca com árvore de Natal. E quando eu vi ali nada, como se Jesus nunca tivesse pisado nessa terra, as mulheradas tudo vestido de preto, os pés à cabeça, só via tem dela que a gente não vê nem o olho. Tudo de preto, andando para lá, andando para cá, né? Lá no aeroporto, aí eu olhando aquela realidade, né? Falei, ô Senhor, o Senhor é tão misericordioso, e a gente ainda encrencando com roupa. Às vezes a gente nem quer ir para a igreja, né? Por causa de roupa. E eu pensando, olhando e pensando, falei, ô Deus, a gente vive parece que é outro mundo, irmãos. E aqui as mulheres, né, com a liberdade que nós temos de orar, de cultuar o Senhor, os homens, que possamos, no Senhor, anunciar para aqueles que ainda não conhecem o verdadeiro Natal, que o Deus grandioso veio até nós, por amor. Essa é a maior prova de amor. Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos estar orando. Senhor, muito obrigada, Pai, pela Tua palavra. Aplique em nossas vidas. Que jamais, ó Deus, venhamos a brincar com o pecado, mas que ele seja confessado, abandonado, e possamos viver uma novidade de vida, usufruindo das Tuas misericórdias que não têm fim, das Tuas misericórdias que são incomparáveis, são imutáveis e que nos alcançou. Que sejamos, ó Deus, instrumento em Tuas mãos nessa geração para fazer toda a diferença. Nos desperta, ó Deus, a sermos úteis na Tua obra. Nos desperta a fazermos a diferença, Pai. Não nos moldarmos aos padrões do mundo, mas sermos boca do Senhor, como foi esse profeta Miqueias no meio da sua geração. Que sejamos assim também. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Tem misericórdia do Teu povo, espalhado dos 4 cantos desse mundo. Fortalece a Tua igreja. Aquece nosso coração, Senhor, de amor pelo Senhor, de amor pelos perdidos, amor pela Tua igreja. Que possamos abandonar o pecado. Que possamos, ó Deus, nos dispor mais. Que nada venha atrapalhar, Senhor, a nossa adoração ao Senhor.